Ai, mas eu preciso dar a minha opinião é muito importante e é isso que vai fazer as coisas funcionar. Eu não respeito o seu limite, logo, eu também não respeito você. Cuidado com quem você pede a opinião, porque se você perguntar a mesma coisa para muitas pessoas, em algum momento ou você vai receber a resposta errada ou você mesmo vai se perder nessa quantidade de opiniões. Sabe aquela sensação de acordar cansado de uma vida que você mesmo escolheu? Aquela sensação de sentir que parece que a vida tá passando diante dos seus olhos enquanto todo mundo está melhorando? Você segue na mesmice de sempre. E essa sensação, ela tem um nome e se chama estagnação. E ela não dói de uma vez. Ela vai nos corroendo devagar, de uma forma sutil, até meio que silenciosa e muito dolorosa ao mesmo tempo. E eu já senti isso na minha vida em um momento de uma forma tão profunda e que eu percebi que alguns ensinamentos que nós tiramos dessa lição nem os melhores livros não ensinam. Coisas que muitas vezes você só aprende vivendo. E é por isso que hoje eu listei 14 ações de vida que resolveram a maioria dos meus problemas e que podem te ajudar a solucionar os seus também. E eu fiz algumas anotações, no decorrer do vídeo você vai poder acompanhar essas anotações que eu fiz aqui. E a primeira ação já é algo que poucas pessoas percebem ou dão valor para aquilo, que é: você não tornou os seus pais desnecessários e muitas vezes é por isso que a sua vida não avança. As nossas relações geralmente começam com o nosso pai e com a nossa mãe, e são essas relações que duram por muitos anos. E tem gente que vai achar o que eu vou falar a partir de agora muito duro e já vai sair do vídeo. Mas a verdade é que algumas pessoas cresceram apenas de corpo, porém todas as decisões que elas tomam na vida delas, elas ainda precisam da aprovação dos pais. E enquanto você vive por ser aprovado por quem te criou, você nunca descobre quem é de verdade. E honrar os seus pais é uma coisa, mas agora construir a própria vida é outra, mas você pode fazer os dois. Mas para isso acontecer, você precisa aceitar que nem tudo que você escolheu vai agradar a eles o tempo todo e está tudo bem, porque a vida é sua. E tornar os seus pais desnecessários é simplesmente você aprender a pensar e a viver com a independência que todo adulto funcional deveria ter. A outra lição que eu anotei aqui é você aprender a gostar da sua própria companhia e entender que ficar sozinho lhe dá força. Até porque isso te ensina a confiar mais em si, a confiar mais nos seus instintos. E não aquela solidão como uma punição, mas sim uma solidão como uma solitude, como um aprendizado. E é interessante porque quando você aprende a ficar bem sozinho, você para de tomar decisões baseadas no medo. Você para de ficar em relacionamentos ruins, por exemplo, por ter medo, e de uma vez por todas para de aceitar migalhas. E diante disso já vem a terceira lição, que é: quanto melhor você se conhece, menos você precisa da aprovação dos outros. E uma dessas coisas acaba estando relacionado à outra, porque se você não é feliz sozinho, como que você vai saber se você está sendo feliz do lado de outra pessoa, por exemplo? Você não se conhece, talvez você nunca saiba se você está com a outra pessoa por amor ou só por medo da solidão. E é justamente nessas pequenas ações de se encontrar internamente que a vida começa a mudar de verdade e você começa a se reconhecer. A quarta lição: pare de olhar para trás. Você não está indo naquela direção. O retrovisor do carro existe para você dar uma olhada de vez em quando, para conferir se está tudo certo, mas não para dirigir o tempo todo olhando para ele. O que ficou para trás já cumpriu o seu papel, então deixa aí, e o que você leva daqui em diante é apenas o aprendizado. Mas, por exemplo, você ficar se remoendo: ai, porque quando eu era jovem eu fazia tal coisa. Muitas vezes isso é apenas uma lembrança, mas eu conheço pessoas que ficam falando assim: nossa, mas quando eu era jovem a minha vida era melhor, eu tinha um corpo melhor. E nós mudamos. Você precisa aceitar que toda a fase da sua vida, ela precisa de conhecer. Eu não diria nem de conhecimento, mas ela precisa de aprendizados e uma evolução diferente do que você precisou há 2 anos atrás, por exemplo. Então, pare de olhar para trás. Lembre-se que você não está indo naquela direção. Outra lição que, sem sombra de dúvida, pode mudar a sua vida, eu vou até chegar mais perto para falar ela. Cuidado com quem você pede a opinião. Porque se você perguntar a mesma coisa para muitas pessoas,
em algum momento ou você vai receber a resposta errada ou você mesmo vai se perder nessa quantidade de opiniões. Cada pessoa vai te dar uma resposta baseado na vida dela, baseado nos medos que ela tem e também nas próprias experiências dela. Mas saiba que ninguém sabe o que é melhor para você do que você mesma. Inclusive eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. E muitas vezes a única opinião que importa é a sua. A outra lição é seja gentil com você mesma, porque querendo ou não, você está sempre ouvindo tudo aquilo que você pensa sobre você mesmo. E cada vez que, por exemplo, você se chama de burro, incapaz ou até mesmo atrasado, você faz que uma parte sua acredite nisso. E aqui nessa lição eu gosto sempre de pensar como que eu trataria um bom amigo meu ou uma pessoa que eu amo. Então o mínimo que eu devo para mim é me tratar igual ou até mesmo melhor do que eu trato essa pessoa. Porque eu me amo. Se eu não fazer isso por mim, nenhuma outra pessoa tem a obrigação de fazer. A próxima lição, em hipótese nenhuma, nunca romantize o seu sofrimento. E muito menos se apaixone por ele. Por quê? Quando você reclama demais, muitas vezes você nem percebe, mas existe um prazer quase que inconsciente na tua própria insatisfação. E tudo isso acontece no nosso inconsciente para você não precisar sair daquele papel de vítima, do sofredor, ou que sempre vai ter alguém te ajudando ali porque você está sofrendo, você está passando por uma dificuldade. E claro, um disclaimer importante aqui, eu estou falando e considerando que você é uma pessoa saudável, mas que reclama demais. E é interessante porque quando as pessoas romantizam muito o sofrimento, têm o hábito de sempre de reclamar, isso dá um sentido existencial para ela, que muitas vezes essa pessoa teria pavor de perder esse sentido existencial se tudo desse certo. Por isso, não seja a pessoa que se apaixona pelo sofrimento ou que tem a tendência a sempre reclamar de tudo, de todos, que nada nunca tá bom para ela. Primeiro porque isso é chato pra e depois, porque isso pode se tornar um hábito também. A próxima lição é: entenda que a vida muitas vezes vai te testar antes de te abençoar. Sabe aquela fase difícil que muitas vezes você está passando e pode ser ela exatamente o ponto de virada? Não como mágica, mas porque desse sofrimento você aprendeu algo e é isso que te capacita para ir para o próximo nível. Lição número 8 ou 9, mas se eu esquecer de alguma eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição. Esvazie a mochila porque tem peso aí que não é seu. E eu li essa frase em um perfil do Instagram e ela me fez pensar que muitas e muitas vezes nós carregamos pesos que não são nossos. Crenças que foram plantadas em nós, até mesmo sentimentos, pensamentos, e muitas vezes foi plantado por outras pessoas. Por exemplo, quando a tua mãe aí falava: dinheiro não dá em árvore, mas você acha que ganhar dinheiro é fácil, que é moleza. E você leva isso pra sua vida muitas vezes até hoje de maneira inconsciente e fica pensando que o dinheiro não vem fácil. E claro que enquanto você continuar acreditando nisso, isso se torna uma verdade pra você. E isso não isenta o fato de que nós temos que trabalhar, temos que melhorar e nos esforçar e conquistar tudo aquilo que nós queremos, mas sem ficar pensando no nível de dificuldade. Próxima lição: seja neutra em algumas situações. E essa aqui eu vou até deixar as anotações aqui de lado. É muito interessante que muitas pessoas sempre têm aquela: mas eu preciso dar a minha opinião é muito importante e é isso que vai fazer as coisas funcionar. Respira fundo e se coloque na sua própria insignificância. Entenda que nem tudo precisa da sua opinião. Se primeiro a pessoa não perguntou, se você não tem intimidade com essa pessoa e você só tá ali numa roda de amigos e que todo mundo tá dando opinião, entenda que você pode ser neutra em algumas situações e tá tudo bem. A vida das pessoas não depende da sua opinião não solicitada. E eu vou ser muito sincera com vocês, isso traz uma paz de espírito, uma paz de viver que dinheiro nenhum no mundo compra. E é importante falar, isso não significa que você é falsa ou que você está fingindo. Muitas vezes você está apenas se poupando e poupando o outro também. Próximo ensinamento: estabeleça limites sem culpa. E essa aqui ela é quase que autoexplicativa. E entenda que sem limite não há respeito.
Coloque limite não é sobre colocar limite, não é sobre frieza. O limite nada mais é do que uma estrutura para manter todo o relacionamento saudável e funcional. E quem não respeita o seu limite já está te dizendo uma coisa muito importante. Eu não respeito o seu limite, logo, eu também não respeito você. Próxima lição. A mudança que você quer está no trabalho que você evita fazer. Pensa em uma coisa que você quer muito na tua vida, seja dinheiro em relação ao trabalho, a um corpo que você deseja alcançar, ou algum projeto que você quer ter sucesso. Agora pensa naquilo que você precisaria fazer e não faz. Pronto. Geralmente a resposta está aí, exatamente naquele lugar que a gente mais adia pisar. Próxima lição. Entenda que nem tudo é sobre você e você não precisa ficar levando tudo sempre pro lado pessoal e ser aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa. Cada um reage à mesma situação de uma forma diferente, baseado na história que ele viveu, nas dores, nas experiências, nas vivências. E aceitar isso é um ato de maturidade. E claro que de alívio também, porque aí você para de ver tudo como um ataque pessoal e você para também de desperdiçar a tua energia achando que tá sempre o mundo contra você. E eu acredito que essa aqui é a última lição, mas como eu falei, se eu esqueci de alguma, eu vou deixar aqui no comentário fixado ou também na legenda. E a última é: faça somente promessas que você sabe que vai cumprir, especialmente se essas promessas forem pra você. Porque a cada promessa que você cria, você também tem uma quebra de confiança. E sem confiar em você mesmo, nada avança. E se você chegou até aqui, que bom. Se você tem alguma coisa para acrescentar em todas essas lições que eu trouxe, deixa aqui nos comentários. Eu também quero muito te ouvir e entender o que você aprendeu aí na jornada da sua vida, que eu tenho certeza que isso também pode acrescentar para outras pessoas. E por favor, não esquece de curtir o vídeo. Eu sei que algumas pessoas assistem e acham que isso não é relevante. Acho que eu acabei de bater no microfone. E aí ficam, eu não vou curtir, mas se pelo menos uma dessas coisas te ajudou ou te fez pensar, te deu um insight, deixa aqui um comentário com um emoji verde, ou como eu falei, comenta alguma lição de vida que você aprendeu, porque eu acredito que todo mundo sempre tem algo a nos ensinar também. E aqui eu vou deixar uma sugestão para você aprender a pensar por si só. Te espero lá nesse conteúdo. Até mais!